Glória a Deus, Deus Santo, toda glória. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Está repetindo? A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Aqui fala da Santíssima Trindade, é o tema de hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa as minhas falhas, as lições, toma esse culto hoje em tuas mãos, tua graça venha ser conosco, em nome de Jesus Cristo. Que eu possa estar abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando o seu Cristo, em nome de Jesus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. O tema hoje eu quero explicar para os irmãos o trabalhar da Santíssima Trindade. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, 13, a palavra do Senhor vai dizer acerca da comunhão com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela nos diz que a Santíssima Trindade é de Deus. Há muitas pessoas que elas não creem na Trindade, e isso atrapalhará e vai requerer a sua salvação. A Trindade é como se nós colocarmos mais uma lâmpada aqui no meio. A luz que estará aqui embaixo será a mesma luz, juntará e será a mesma luz. A Santíssima Trindade, ela é assim. Deus se divide, será a mesma claridade, o mesmo clarão que se juntará com 3 lâmpadas embaixo. Aqui tem 2 lâmpadas, as 2 se unem. Assim a Santíssima Trindade, quando tem, se tivesse mais uma lâmpada aqui. Por que Deus ele se dividiu em 3? Primeiro, ele é o Pai, e o Pai ele tem o Filho. Deus ele coloca então o Filho. A Bíblia diz que desde o princípio o Verbo andava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Jesus então se faz carne, para isso que testifica: Pai, Palavra e o Espírito Santo. Jesus se faz carne e Deus tinha um propósito naquela época de fazer do Verbo carne. Qual é esse propósito? Propósito de mostrar o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele tinha um propósito de vir aqui na terra, se humilhou, tomando forma de homem. Então, Deus ele tem Jesus como unigênito. Unigênito, glória a Jesus. Unigênito do Pai.
para que ninguém venha tomar posição de predileto, de queridinho, porque o predileto do pai já tem lá. E Davi disse, Salmo 2:22, vejai o filho para que não pereçais no caminho. Então Jesus disse, eu e o Pai somos um só, todo o poder me foi dado. Jesus tem todo o poder do Pai, mas a hierarquia, Jesus disse, o Pai é maior que eu, mas ele tem todo o poder que o Pai tem. Então Jesus não precisava orar, mas ele orou para mostrar o caminho. Jesus não precisava jejuar, mas ele jejuou para mostrar como jejua e como vence. Não precisava, aleluia, do santo e poder glória, exercitar a fé, porque a fé dele já era exercitada, mas ele te mostrou que você precisa exercitar a tua fé, movimentar a tua fé. Jesus então ele veio salvar, unigênito do Pai. E o Pai estava nele, e ele no Pai. Deus santo e poder e glória. Toda honra, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele diz, todo aquele que ama a minha palavra, que ama a mim, guardará as minhas palavras, perseverará nela e será salvo pela graça. O que é a graça? É quando o pecado já não te domina mais do comportamento. Mas a Bíblia diz que não há nenhum homem que não peque, disse Salomão. Não tem nenhum sequer. Então nós somos salvos pela graça. Que graça é essa? A graça que persevera no caminho, na verdade e na vida. Onisciente, onipresente, onipotente. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aí Deus, aleluia, vem mostrar o caminho pela fé. E quando você resolve seguir o caminho do unigênito do Pai, aleluia, você nascerá então de Deus, do Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, onde ele diz em Romanos 8,14, todo aquele que é nascido de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, ele é nascido de Deus. Então nós temos a certeza que nós somos nascidos de Deus quando nós somos nascidos do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo ele guia nossas vidas, nós temos temor a Deus, nós não queremos mais fazer mal ao próximo, nós respeitamos o próximo, nós colocamos as coisas de Deus como prioridade na tua vida. Então Romanos 8:28 também acrescenta, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É o Espírito da graça, é o Espírito da novidade de vida, é o Espírito Santo de Deus, onde ele disse, filhinhos, vós, aleluia, sois de Deus, porque já vencestes, porque maior o que habita em vós do que o que habita no mundo. Deus, ele habita em você para te dar paz. Deus, ele é o plano dele desde o início, era plano de paz, era plano de salvação, e Deus não tem parte com as trevas. Meus irmãos, não tem como, que comunhão há a luz com as trevas, pelos seus frutos os conhecereis. Quer ver uma pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, ela não faz mal ao próximo, você conversa com ela, você se sente bem, você vê que ela é uma pessoa do bem. Esse é o fruto do Espírito Santo, a benignidade, a verdade, o juízo. Deus santo e poder e glória. Agora a pessoa que é do maligno, que é do mal, você conversa com ela, você sente a malignidade, mas Deus disse, se vocês permanecerem na benignidade, Deus será benigno com vocês. Mas se vocês, aleluia, escolherem a malignidade, então a severidade de Deus virá com
contra vocês e serão cortados. Deus Santo e poder e glória. É muito sério, meus irmãos, as coisas de Deus. E ele disse que para ter comunhão com a Trindade é necessário lançar fora a mesa dos demônios. Não tem como você se assentar na mesa de Deus e se assentar também na mesa dos demônios, porque, aleluia, caso contrário, o teu estado será pior que o do primeiro. Há muitas pessoas que entram para a igreja e começam também a desfrutar da presença do Espírito Santo, começa a desfrutar do caminho, da verdade, da vida, da paz, aleluia, da alegria de Deus, mas começam também a se abusar da graça e se assentarem na mesa dos demônios e começam a assumir, aleluia, outros deuses, entidades, demônios, e ali aqueles demônios começam então a perverter o pensamento daquela pessoa, para que ela venha praticar o mal para o próximo, para que elas venham ficar depravadas nos vícios da lascívia. Então a mulher não consegue mais ser fiel ao seu marido, o marido não consegue mais ser fiel à sua esposa, a pessoa não consegue mais, aleluia, deixar de fazer mal ao próximo, porque Romanos capítulo 10, verso 13, o cumprimento da lei é o amor que não faz mal ao próximo. Deus não quer o amor de bajulação, o amor fingido, mas o amor que deixa de fazer mal ao próximo. Esse é o cumprimento da lei. E quando você coloca as coisas de Deus acima da tua vida, então você cumpre a lei, oh glória, que é o amor ao próximo. Deus é santo, Deus é fiel, e Ele requer de nós esse amor, essa benignidade, e nós seremos salvos pela graça, mediante a fé, mas se torna o caminho estreito, porque as pessoas amam mais as trevas do que a luz, e não tem como você andar com Jesus, aleluia, glória a Deus, e permanecer nas trevas. Deus Santo e poder, glória. Aquele que anda com Jesus, ele está na luz e não caminha mais em trevas, porque eu chamei vocês, aleluia, das trevas para a maravilhosa luz, a maravilhosa luz do Senhor, onde a depressão não domina mais, onde a tristeza não domina mais, onde o abatimento não domina mais, onde, aleluia, glória a Deus, aleluia, fraco, mas forte no Senhor, porque a presença do Espírito Santo, ela não nos faz desistir. Deus Santo e poder, glória, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te dá graça, é o Senhor, aleluia, que te, aleluia, transforma a tua vida da água para o vinho. Então, essa palavra da Trindade, Isaías já profetizou antes de Jesus vir. E um menino nos nasceu. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Repare que quando ele fala Deus forte, então eu entendo que o próprio Deus pisou aqui na terra. Se o próprio Deus pisou aqui na terra, ele teve as mesmas pisadas de Jesus de Nazaré. E se ele teve as mesmas pisadas de Jesus de Nazaré, foram dores insofríveis. E se foram dores insofríveis, você passará pelo fogo e chama não arderá em ti. Passará pelas águas e elas não te submergirão. E se guardares o mandamento 1 e 2, Deus te ajudará no meio deste mundo, em meio de trevas. Deus te fortalecerá e te guardará em meio a este mundo.
e te ajudará a vencer no mundo pelo caminho, a verdade e a vida. Porque o unigênito do Pai, para que ninguém se glorie, a qual a mãe dos filhos de Zebedeu disse para Jesus: eu quero que meus filhos se assentem, um à tua direita, os dois à tua direita, Pedro, se não me engano. Eu quero que meus filhos se assentem ao lado de ti, Jesus, no trono. E Jesus disse: isso não cabe a mim, mas ao Pai. Mas se quiseres beber o cálice que eu irei beber, vocês poderão. Então Jesus está à destra do Pai, mas toda a autoridade foi dada a Jesus. Ele está à destra, e toda a autoridade foi dada a ele. Ele venceu. Quando ele vence, morte de cruz, onde a Bíblia não fala que os apóstolos foram crucificados, porque morte de cruz, ela cita Jesus. A morte de cruz, para ele foi diferente. Ele viveu aqui e não pecou. Jesus vai e ressuscita. Ao terceiro dia, ressuscita ao terceiro dia e sobe para os céus. Quando ele sobe para os céus, ele já tinha tomado a chave do inferno. Porque ele disse: 3 dias e 3 noites passarei no seio da terra. Jesus não ficou 3 dias e 3 noites na inércia, porque não existe inércia com Deus. Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. A alma vive, o corpo para nada aproveita, mas a palavra de Deus é espírito e vida. Presta atenção. Jesus veio mostrar o caminho. Ele então morre e vai ao inferno 3 dias e 3 noites no seio da terra. Não tem inércia com Deus quando você morre. Quando ele pega o exemplo do rico, o rico morreu e ergueu os olhos e já estava na tormenta. Morreu, segue-se o juízo, ou seja, morreu, não segue-se na inércia, morreu, segue-se o juízo. Ou é Hades, ou é o paraíso. Jesus então morre, e ele vai para o inferno 3 dias e 3 noites. Chega lá, ele toma a chave do inferno. Não está essa Bíblia, Apocalipse. Ele disse: eu morri e ressuscitei, e tenho a chave do inferno. E foi dado a ele todo o poder do Pai. Foi dado a ele a igreja.
se prega a Bíblia no nome dele. E foi dado a ele o título de Rei sempiterno. Ele reinará por 1000 anos aqui na terra. Só que dessa forma ele já reina no celestial. Só que o reinado de Cristo, a qual nós já estamos sofrendo com ele, e reinaremos com ele, o reinado de Cristo já está sendo preparado para o milênio, onde todos nós que morremos em Cristo, desde o princípio da criação até agora, até o final do Apocalipse, dos 7 anos, todos ressuscitarão e reinaremos com Cristo e assentaremos em tronos com Ele. Se o arrebatamento acontecer hoje, nós estamos 7 anos do milênio. E nós viveremos aqui na carne no milênio, porque após 1000 anos, os homens se corromperão. Pessoas que, não a geração dos salvos, você está entendendo? A geração dos salvos viverão aqui. Mas a Bíblia fala que depois dos 1000 anos, Satanás será solto novamente para atormentar as nações. Se Satanás será solto novamente para atormentar, é porque entrou o pecado. Então, presta atenção nisso aqui. O pecado é onde dá lugar para a aproximação de Satanás. Jesus, ele veio mostrar o caminho. O caminho de Jesus é na graça e na verdade. Você recebe o Espírito Santo, você começa a entender o que é graça. Quando o diabo vê isso, ele tenta então implantar na tua vida o domínio novamente do pecado. Quando o domínio novamente do pecado vem sobre a tua vida, uma vez conhecendo-os a Jesus e recebendo o Espírito Santo, aquela pessoa, ela fica com um estado pior. E elas começam a atrapalhar outras pessoas que querem Jesus, que querem mudar para o bem. E a Bíblia diz que o diabo, desde o princípio, é homicida. E ele quer matar o nome de Jesus. Ele quer tirar Jesus da posição de cabeça da igreja. E ele quer matar o nome de Cristo. Mas eu quero profetizar que isso não vai acontecer, porque está escrito na Bíblia.
não vai acontecer na tua vida, não vai acontecer na minha vida, não vai acontecer na vida dos nossos filhos, porque essa eu creio que é a geração que vai aceitar o Evangelho da graça e da verdade. Não a graça libertina, mas a graça, e nem a graça que é um fardo pesado, mas a graça que é o Evangelho de Deus. Pedro disse: não tentar ser o seu Deus, colocando fardo pesado, nem vocês nem vossos pais conseguiram cumprir. O Evangelho é simples. O problema é que muitas pessoas não entram e não deixam de entrar. A missão de Jesus no unigênito é salvar. Ele disse: o Pai trabalha, a missão da Trindade é trabalhar, salvar. E eu trabalho também. A missão do Espírito Santo é fazer com que você nasça de Deus e venha conseguir permanecer firme na fé, na graça e na verdade, a qual, se o justo cair 7 vezes, as 7 vezes o Senhor levantará. O que é o justo? É aquele que deixou de fazer o mal. O que é o mal? É aquilo que nós conhecemos na Bíblia e já conhecemos no nosso coração, que é o mal próximo. Então Deus te convida para que você venha tomar uma atitude de fé e venha aceitar o Evangelho da graça. Afaste do falso evangelho libertino, porque a semana tem 7 dias. Durante a semana você irá falhar, mas pega 7 dias na semana. O que te domina? As coisas de Deus ou as coisas da carne? Porque Deus criou em 7 dias. O 7º, o Senhor descansou. Pega 7 dias na semana aí. Você não conseguirá ficar 7 dias sem pecar. Mas aquele que é nascido de Deus, o pecado não dominará ele perante a semana. Se o pecado está meia a meia com a tua obediência, como você acha que é obediência, está meia a meia, desculpe, você não conheceu a Deus. Porém, se eu praticar a prostituição, que é o físico, contato físico, uma vez por semana, eu estou salvo, pastor? Não está salvo. Por quê? Porque isso já é gravidade de pecado. Isso já é abusar da graça. A gravidade de pecado. Há pecados que são para a morte, para a condenação. E há pecados que são que Deus não imputa como pecado. Salmo 130. Bem-aventurados aqueles a qual Deus não imputa pecado. Bem-aventurados aqueles a qual, esse é Atos dos Apóstolos. Salmo 130 vai dizer o seguinte: se Deus averiguar a iniquidade, quem subsistirá?
A glória de Jesus. A glória não é minha, não. Então o Salmo 130 vai dizer que todos nós falhamos. Durante a semana, 7 dias, você vai ter um mau pensamento. João disse: há pecados para a morte, há pecados que não é para a morte. Os pecados que não são para a morte, olhe para os irmãos. O pecado que não é para a morte, não ore para os irmãos. Não ore para essas pessoas. O pecado que é para a morte, não ore para essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que já conhecem o Evangelho e já rejeitaram a palavra de Deus. Romanos vai dizer: os detratores, os parricidas, os homicidas, os que conheceram a verdade e converteram a verdade em perversidade, a qual esses já vos digo que são dignos para a morte. Glória a Jesus, glória a Jesus. Porque Deus pede para nós orarmos para todos os homens, inclusive para quem está no mundo. Então, João não está falando desses, mas ele está falando daquele que Jesus referiu, daqueles que Jesus referiu. Dos insensatos, que conhecem a palavra de Deus, mas não a praticam. Semelhais ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e grande foi a queda. A Bíblia você analisa no contexto, e quando você analisa ela no contexto, o Espírito Santo te dará o discernimento da palavra. O Espírito Santo, sem ele, você não poderá ser salvo. Sai desses enganos, porque esses enganos trarão a idolatria na tua vida, essas fontes demoníacas. E Deus falava comigo: quem está nessas fontes demoníacas, ou é doce ou é salgada. Você está na fonte doce ou na fonte salgada? A fonte salgada, que é o sal da terra, ou a fonte doce do diabo? Glória a Jesus. Jesus falava comigo: eu vi o Todo-Poderoso assentado no trono hoje pela manhã. Já encerro aqui. Na visão do Senhor, que o Senhor me contemplava, o Senhor falou: vai lá e prega. O Senhor falou: manda, assim manda dizer o Senhor: o que tem parte as trevas com a luz, não tem comunhão. E o Senhor mandava dizer, manda dizer para eles que se estiverem na fonte doce, da água doce, não subirão, não entrarão para o meu repouso, não entrarão no reino dos céus. Não tem como evitar, caso contrário, só saem do mundo. Porém, aleluia, muitos já têm assumido, aleluia, glória a Deus, outros deuses, e aceitado a comunhão com as trevas, estão batendo papo
com o diabo, com a antiga serpente, e já não estão conversando mais com Jesus, com a Trindade de Deus. Já viraram amigos das trevas, mais amigos amantes dos deleites do que amantes de Deus. E aqueles que estão no deleites, ainda que pareça estar vivos, estão mortos. Então Jesus te chama para a Trindade: Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Jesus está voltando. É necessário você sair dessas fontes demoníacas, porque não vai entrar no reino dos céus. Mas tenha paciência, não se desespere. Lute para não perder a comunhão com Jesus e não ceder a comunhão com as trevas. Mas tenha paciência, calma, porque Deus verá a tua intenção do teu coração. E não assuma outro Deus. Salmo 44. Se meu povo tiver um Deus além do meu Deus, não os castigarei? Perguntou o Senhor. Com uma forma já respondendo. Salmo 44, você lê na completa. O Deus das salvações. Pode ler o Salmo 44. Ele é o Deus das salvações. E fará com que você pise sobre os seus inimigos. Está escrito lá. Deus pede que você ame para que você não venha vingar o físico e deixar para o espiritual. Deixe que a vingança de Deus venha para o espiritual. Então Deus, Ele te chama. Fé, esperança e amor, porém o maior delas é o amor. Porém Deus, Ele é amor, mas é contra os que praticam o mal. Amém? Receba esta palavra aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.